Escute. Avivamento é manifestação da glória. Seja única e exclusiva, seja a que Deus reparte. Seja a Shekinah. Claro que a Shekinah, quando ela se manifesta, ninguém entra e ninguém sai. O tempo passa. Israel sempre foi um povo, desculpa a expressão, contumaz. É igual a igreja dando trabalho. Deu muito trabalho para Deus, os profetas, sacerdotes e até reis. E aí, vem a promessa, o cumprimento lá do Éden. O Messias, Jesus. Ele chega e ele vai trazer a glória. Os evangelistas vão falar do seu nascimento. Mateus, ele vai entrar de conforme com a palavra de Isaías. Marcos, Lucas, pesquisas, informações. Mas teve um que não quis nada disso, ele não quis falar do nascimento. João Zebedeu. Ele diz, não, eu quero ir um pouco mais além. Eu quero saber quem ele era antes de nascer. E o Espírito revela e ele escreve. E chega até os nossos dias. No princípio, era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele. Quem? O Verbo. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. E a vida é a luz que ilumina todos os homens que vêm ao mundo. Houve um homem enviado de Deus. Não era ele a luz. Ele veio para dar testemunho da luz. Ele dizia, ali está a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. O mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todo aquele que o recebeu, foi dado o direito de serem feitos filhos de Deus. Quantos receberam o Senhor? Quantos receberam o Senhor? Quantos filhos tem aqui nesta noite? Você está aqui porque você recebeu. E aí ele diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele esteve entre nós. E vimos a sua glória. Olha a palavra glória, olha a palavra avivamento. Nós vimos a sua glória. Como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele está falando de Cristo Jesus. Ele está falando de Jesus Cristo, Senhor. Jesus é o grande eu sou da Bíblia Sagrada. É ele um representante que disse para Moisés, eu sou o que sou, ou eu sou o que serei. Vai e diga a Faraó, eu sou, me enviou a você. Jesus é o grande eu sou da Bíblia. Ele disse, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é o grande eu sou da Bíblia. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Tem vida de Deus nesta noite, aqui nesse lugar. O morto tem que ressuscitar. Jesus é o grande eu sou da Bíblia. Ele diz, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, vocês são as varas, e as varas precisam dar fruto. Quantas varas estão dando fruto para Deus nessa noite?
Jesus é o grande eu sou da Bíblia. Ele diz: eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o primeiro, o derradeiro. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Isso significa que quando eu me aproximo dele, eu vou ficando mais parecido com ele. Jesus é o grande eu sou da Bíblia. Ele está em toda a Bíblia Sagrada. Pastor, eu pensei que ele estava só no Novo Testamento. Se enganou. No Gênesis, ele é o Deus criador de todas as coisas. No Êxodo, ele é o Cordeiro Pascal. Em Levítico, ele é o sacrifício pelo pecado. Em Números e Deuteronômio, ele é aquele que foi levantado. Em Josué, ele é o verdadeiro profeta. Em Juízes, ele é o juiz libertador. Em Ruth, ele é o capitão da salvação. Primeiro Reis, segundo Reis, primeiro Samuel, segundo Samuel, primeiro e segundo Crônicas, ele é o grande rei, não só de Israel, mas rei de todo o universo. Em Esdra, ele é o restaurador do templo, templo caído, templo destruído, templo que está com problema. O restaurador de templo está aqui nesta noite. Sabe qual é o templo? O templo sou eu e você, o restaurador de templo está aqui. Em Neemias, ele é o restaurador das muralhas caídas. Em Esther, ele é o grande advogado, aquele que advoga a causa do seu povo. Em Jó, ele é o redentor, não somente de Jó, mas de toda a humanidade, inclusive meu redentor, teu redentor, nosso redentor. Em Salmos, ele é o tudo em todos. Em Provérbios, ele é o supremo sábio. Em Eclesiastes, ele é o sentido da vida. Em Cantares de Salomão, ele é o supremo sábio. Em Isaías, ele é o Messias prometido, aquele que viria para resgatar Israel do pecado, mas não somente Israel, mas toda a humanidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Jeremias, ele é o renovo da justiça. Em Lamentações de Jeremias, ele é o renovo da justiça. Em Ezequiel, ele é o filho do homem. Em Daniel, ele é a pedra angular da fé, aquela que bateu nos pés da estátua e fez uma grande montanha, um reino que jamais será destruído. Em Oséias, ele é aquele que encaminha o desviado, aquele que se desviou, é ele que traz de volta. Em Jonas, ele é ressurreição e vida, não somente para os ninivitas, mas para todo aquele que nele crê. Veja que a expressão Salvador não compreende somente uma nação, mas compreende a humanidade. Em Obadias, ele é o Salvador. Em Miqueias, ele é testemunha contra os rebeldes. Em Ageu, ele é o desejado das nações. Em Abacuque, ele é o Deus zeloso do seu povo, o Deus zeloso da igreja, o Deus que está zelando por você. Em Ageu, ele é o desejado das nações. Em Zacarias, ele é o renovo da justiça, aquele que renova. Em Joel, ele é o restaurador, aquele que haveria de enviar o Espírito Santo que iria transformar vidas, que inclusive está aqui nesta noite, na minha vida e na tua vida. Abre a tua boca e glorifique e exalta. Em Malaquias, ele é o sol da justiça. Aí parte para o Novo Testamento. Em Mateus, ele é o Messias prometido. Sabe a promessa de Isaías? Isaías diz que o Redentor viria, que o Salvador viria, que o Messias viria. Mateus chega dizendo: o Redentor já veio, o Messias já está no nosso meio. Eu quero dizer nesta noite: o Messias está aqui, o Rei está aqui, o Rei está nesse lugar. Em Marcos, ele é o servo de Deus. Em Lucas,
ele é o Filho do homem. Em João, ele é o Verbo de Deus, o Filho de Deus, aquele que vê todas as coisas do alto. Em Atos dos Apóstolos, ele é o Senhor redivivo, aquele que ressuscitou dos mortos. A morte não podia prendê-lo, a morte não tinha condição. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Eu não acredito em Deus morto, eu acredito num Deus vivo. Já escreveram o livro Deus está morto? Eu quero dizer nesta noite, Deus está vivo. Ele está vivo nesta noite, nesse lugar. Em Romanos, ele é o justificador. Em 1 Coríntios, ele é o Senhor da igreja. Em 2 Coríntios, ele é o suficiente para a igreja. Em Gálatas, ele é a liberdade da igreja. Em Efésios, ele é o tudo em todos. Ele é o tudo em todos. Eu vou repetir. Ele é o tudo em todos. Ele é o tudo em todos. Ele é o tudo na tua vida. Ele é o tudo na tua mente, no teu coração. É Ele que te dá vida. É Ele que te abençoa. É Ele que abre a porta. É Ele que ressuscita. É Ele que dá graça, é Ele que faz prosperar. Louvado seja o seu nome. Em Filipenses, ele é a vitória da igreja. Em Colossenses, ele é a firmeza da igreja. 1 e 2 Tessalonicenses, ele é aquele que há de vir, como disse o apóstolo Paulo. Ele virá, o mesmo Senhor. Ele descerá do céu com alarido, com trombeta de Deus. Aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e piscar de olhos perante a última trombeta, e a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, nós seremos transformados e iremos ao encontro do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Na primeira carta de Timóteo, ele é Senhor e Mestre. Na segunda carta de Timóteo, ele é o grande exemplo. Na carta a Tito, ele é o grande modelo. Na carta a Filemon, ele é o Senhor e Mestre, aquele que recebe de volta o escravo fujão, o escravo que fugiu, o escravo que deixou a casa do seu Senhor, que merecia a morte. Ele diz: vem, filho, vem, que não é morte que você vai ter é vida. Ah, irmãos, em Hebreus, ele é o grande intercessor, mas não somente da nação de Israel, ele é o intercessor da minha vida e da tua vida. Quando você peca, você tem que morrer. O salário do pecado é a morte. A escritura não falha, pecou, morreu. O salário do pecado é a morte. Quando eu peco, um inimigo acusador diante de Deus diz: pecou, Senhor, tu disse que o salário do pecado é a morte, tem que morrer. Aí Jesus se levanta do trono e diz: eu já morri no lugar dele. Ele não vai ter morte, ele vai ter vida. Se eu fosse você, eu abria a boca e glorificava e exaltava esse Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Em Tiago, ele é o grande modelo a ser seguido pela igreja. Na primeira carta do apóstolo Pedro, ele é a pedra angular da fé, aquela que os edificadores rejeitaram, mas você recebeu. Em segunda carta de Pedro, ele é a vida da igreja. Na primeira carta de João, ele é a força da igreja. Na segunda carta de João, ele é a vitória da igreja do Senhor. Na terceira carta de João, ele é o único caminho que conduz o homem aos céus e à vida eterna. Na carta escrita por Judas, ele é o protetor da igreja. E em Apocalipse, ele é o rei triunfante. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o primeiro e o último. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o teu Senhor. Ele está aqui nesta noite. Se eu fosse você, eu abria a boca para glorificar e exaltar esse Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus.
Se você está sentindo a presença dele aí, glorifique, é noite de avivamento. Se você está sentindo a presença dele aí, glorifique, é noite de vitória. Se as portas estão fechadas, deixa eu profetizar a bênção para a tua vida. Recebe vida, recebe vitória, receba a porta aberta, receba a ressurreição na tua casa. Ele é ressurreição e vida. Talvez a gente nunca observou detalhadamente esse negócio de ressurreição. Estou concluindo, pastor. Prometo. Lázaro, morto há 4 dias. Morto mesmo. Não foi um desmaio, um lapso, não. Ele estava morto. Havia uma crendice popular no meio dos israelitas, que quando o indivíduo morria, é crendíssimo, não é Bíblia, a sua alma permanecia no corpo até 3 dias. Depois de 3 dias a alma, bobagem. Razão pela qual muitos dizem que Jesus só foi no 4º dia, que era para saber que a alma não estava mais lá. Ouve o recado e diz: ó Senhor, aquele que tu ama está mal. Vamos lá dar vida para ele. Ele está morto. Ele morreu. Quando Jesus chega na casa de Lázaro, em Betânia, uma das irmãs, Maria, possivelmente veio encontrar e disse: Senhor, se tu estivesse aqui, ele não teria morrido. Jesus disse para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ela diz: eu creio, Senhor, na ressurreição do último dia. Jesus diz: eu não estou dizendo para você que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Me diga onde colocaram. Levaram até o sepulcro. Tinha um grupo lá chorando, os pranteadores. Aqueles pranteadores, eles recebiam dinheiro para chorar nos velórios da época. Jesus chega e diz, antes de dizer alguma coisa, ele chorou. Disseram: olha como ele amava. Chorou. Talvez Jesus chorou por causa da incredulidade, por causa daquele ato de bobajada, de choro, para ganhar dinheiro. Jesus disse: não disse que você crê, você vê a glória de Deus? Tire a pedra. Tire a pedra. Disseram: Senhor, faz 4 dias, já cheira mal. Certamente que quando tirou a pedra, o cheiro de putrefação saiu. A carne já estava apodrecendo. Deixa eu te contar como acontece. O sujeito morre, homem ou mulher, menino, velho, novo. Em 2 dias, os rins viram 2 pedras e depois começa a se dissolver. O coração, depois de 2 dias, ele explode dentro do peito. O sangue desaparece. O intestino grosso e o intestino delgado não funciona. Morto não funciona. O pâncreas não vai funcionar de maneira nenhuma. A pele enruga. O brilho dos olhos acaba. Depois de 4 dias, os decompositores, você sabe o que é isso? Começam a entrar em ação. Não tem mais jeito. Jesus olha para o céu e diz: Pai, eu sei que tu sempre me ouve, mas para que esses saibam que o Senhor me enviou, Lázaro, vem para fora.
Quando ele disse isso, os rins teve que voltar a funcionar. O coração teve que voltar a bater. A pele teve que adquirir viscosidade e começar a brilhar. O brilho dos olhos teve que acontecer. O sangue teve que voltar a correr. O pâncreas teve que voltar a funcionar. O intestino grosso e o intestino delgado entrou logo em ação. Aquilo que estava podre voltou à vida. O Espírito de Deus. Naquele momento que Jesus diz: Lázaro, vem para fora. Naquele mesmo instante o Espírito Santo entra em ação. A vida teve que dar um jeito e o morto teve que ressuscitar. Se tiver algum morto espiritual nesta noite, receba a vida. Fique de pé em nome de Jesus. Se tem algum morto espiritual nesta noite, receba a vida. Se tem algum morto espiritual, receba a vitória. Se tem algum problema insolúvel, é noite de bênção. Se tem problemas para resolver, é noite de vitória, é noite de você sair daqui glorificando e exaltando o nome do Senhor. Quantos recebem esta palavra?